Bom, gente, eu estou aqui com o Álvaro Tito. Hoje o papo é sério, apesar dos risos. Nós estamos aqui um dia antes das eleições municipais que vão ocorrer no Brasil e o nosso Álvaro Tito, ele se propôs a tentar aí uma cadeira na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E a gente vai bater um papo rapidinho aqui, que a gente está cheio de compromisso. Aí você... E ele está... Você está em Minas Gerais, né, Álvaro? Nesse exato momento estou em Minas Gerais. Olha, esse óculos é apenas um ajudante, viu? Ou seja, você está em Minas Gerais e sai voado para voltar para o Rio de Janeiro para o pleito de amanhã, né? Exato. Nós estamos aqui, chegamos agora pela manhã, bem cedinho, Sim. e pegamos o avião, era às 5 horas da manhã. Eita, Chegamos aqui, uma horinha de voo, e tomamos aquele café mais cansados, né? Porque imagino. essa última semana tem sido uma semana muito pesada de atividades e reuniões e enfim, coisas inerentes à campanha, questões burocráticas também, Sim. documentais. Mas, enfim, chegamos até aqui, descansamos um pouquinho, perdi o horário, né? O cansaço, realmente, o sono, quando bate, não tem jeito, né? Mas estamos de pé. Vamos participar aqui hoje um pouquinho mais à tarde, como componente da mesa que vai analisar, né, vai observar alguns músicos, alguns cantores do projeto W Music, né? E aí, exato, W Music do maestro Wellington Correia. E aí, por conta disso, nós estamos aqui. Terminando, às 23 horas, estaremos voltando para o Rio de Janeiro, querendo Deus. Que ótimo, você falou aí em concurso de música, né? De apreciar a performance de alguns músicos hoje aí. Então, só para falar um pouquinho de música, para a gente não dizer que nós, como somos da música, né? Da música gospel brasileira, você com a carreira aí consagrada, extensa por mais de 40, 18 anos. Então, eu só queria te perguntar o seguinte, por exemplo, quais são os seus planos assim relativos à música nesse momento? Algum projeto em andamento? Ou a chegada aí das plataformas digitais deu um break definitivo ou temporário nas produções? Na realidade, para quem tem, vamos dizer assim, tendência ou a facilidade de se movimentar como empreendedor nessa área, e quando eu digo se alguém tem, eu me refiro aos cantores, a um cantor, ao artista. Sim. Ele se move com uma certa desenvoltura, uma maior facilidade, sem ficar propriamente na dependência única e tão somente da equipe de uma gravadora, de uma empresa. Então, isso é até bom para o próprio desenvolvimento, né, emocional, psicológico, estrutural do próprio artista. Porque o fato é que todo aquele artista que tem uma veia empreendedora, ele tem uma capacidade maior de adaptação. Para muita gente, ainda tem sido difícil, né, adaptar-se a essas movimentações, plataformas digitais, e tanto, plataformas digitais, streaming, né? Sim. A leitura de como isso funciona. Sim. E ao longo do tempo, no meu caso em especial, a partir de 2011, não, 2014, logo após eu me desvincular da gravadora Sony Music, eu então passei a estudar um pouquinho mais, a procurar saber, né? Absorver o conhecimento de como funcionava de lá, no caso, como funcionam as plataformas, os streamings, o que cada uma plataforma traz e agrega, né, à carreira
do artista. E isso, para mim, graças a Deus, me deu uma certa visão, possibilidades que até então a gente não tinha na época do vinil, na época fita cassete, e até mesmo do CD. Porque com a entrada das plataformas, mudou completamente o modelo de negócios da música como um todo. É. Entendi, é verdade. Isso aí eu acompanho o relator em tudo que você falou, realmente é o que está ocorrendo hoje em dia. Eu não sei como é que a gente tira, não que eu queira, nós não queiramos os comentários das pessoas que estão entrando, mas para a gente tirar aqui da tela para ficar nosso rosto aparecer integralmente, eu não sei onde é que eu tiro isso aqui. Pelo menos por enquanto, para perguntas, deixa eu ver aqui rapidinho. Certo. Não sei se eu E as pergunto. pessoas? Não. Mas, enfim, vamos seguir. Bom, é interessante que a gente está falando isso. Meu nome, de repente, a gente não se apresentou direito aqui para quem está chegando agora, não ouviu ainda. Meu nome é Elvis Tavares, sou compositor, autor de um grande êxito na gravação discográfica de Álvaro Tito, que é a música Não Há Barreiras, e hoje ele está aqui comigo para a gente bater um papinho rapidinho, importante a respeito. Demos uma introdução aí rápida sobre música, sobre o mundo da música atualmente. A gente quer bater um papinho rapidinho aqui sobre a eleição de amanhã para prefeito e vereador, até porque o nosso Álvaro Tito, ele se predispôs a concorrer a uma cadeira na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Tito, olha só, adentrando agora propriamente no panorama político, você me ouve bem, né? Sim, estou te ouvindo bem. Tá. Você já se candidatou para outros pleitos. E o panorama, nessas épocas passadas que você se candidatou, era bem diferente de agora. Depois desses anos todos, eu pergunto para você, como você avalia a situação do município do Rio de Janeiro hoje? O município do Rio de Janeiro teve um período de algumas gestões, como eu diria, gestões empreendedoras. É óbvio que a gente sabe que nunca o gestor municipal ou aquele que se coloca como prefeito, ele nunca vai agradar a maioria, isso é verdade, seja ele de centro ou seja ele de direita. E, a bem da verdade, o que eu observo é que, em termos de eleição municipal, o eleitor, o morador da cidade, ele é mais pragmático, vamos dizer assim. Ele deseja que a prefeitura, seja ela de centro ou de esquerda, direita, dê a ele a qualidade maior e mais eficiente dos serviços que ele necessita, né? Então, o que acontece no Rio de Janeiro é que o Rio, ele veio numa gestão morna. E aí eu estou dizendo de 20 anos para cá, né? De uma gestão que alternou-se entre o atual mandatário, que é Eduardo Paes, e o Marcelo Crivella, né? No que tange à saúde, o Marcelo Crivella, ele enfrentou dificuldades terríveis e que, ao sair da prefeitura, o pessoal, né, o povo carioca, trouxe novamente o Eduardo Paes. Reconduziu. Exatamente. Reconduziu o Eduardo Paes, porque o Eduardo Paes, em que pese os acertos e desacertos, enfim, mas se mostrou, na média, como um gestor que mais experiente, né, na questão administrativa e também no trato com a Câmara Municipal. Né? Porque às vezes as pessoas não sabem. Pode falar. A propósito, faleceu o Saturnino Braga, né? Ex-prefeito do Saturnino Rio. Braga, exatamente. Eras, né, de falência total do município, enquanto ele estava na gestão, né? Exatamente. E a política, você sabe, Elvis, o político, ele, mesmo ele sendo um gestor, no caso, né, do cargo executivo,
ele não deixa de estar eminentemente sendo cobrado, ou é isso mesmo, sendo cobrado na sua performance e na sua desenvoltura na articulação política. Não adianta, porque o município ele depende de um bom relacionamento com a Câmara Municipal, com o governo estadual e também com o governo federal a partir da Constituição de 88, que fez com que a administração central do país tivesse canais direto, né, com os municípios. Então, não tem como. E na época do Saturnino Braga, o governo federal, na época, Zé Sarney, era contrário, né, politicamente ao então e saudoso hoje Saturnino Braga. E aí, né, travou-se todas as verbas e a população pagou um preço, nós pagamos um preço altíssimo naquela época, você se recorda, né? Muito. E esse é um dado onde alguns políticos, né, da cidade do Rio de Janeiro, eles já são um tanto quanto mais experientes, mais vividos nisso aí, sabe que dependem de articulação, tem que ter articulação, tanto com o governo estadual e também com o governo federal, mesmo e tantas vezes sendo de agremiações políticas diferentes. Ok. Bom, você nasceu no Rio de Janeiro, como eu também nasci, né? Você Carioca, né? Você nasceu em Campo Grande, na nossa querida Zona Oeste. Eu nasci em Jacarepaguá, que também é Zona Oeste, né? Bom, você nasceu no Rio, é cristão desde criança e cantor evangélico, como eu disse antes, com uma estrada aí percorrida há mais de 40 anos. Eu te pergunto, como você entende que essa tua vivência cristã pode ou poderá favorecer você no mandato de vereador? Bom, primeiro porque o apóstolo Paulo, ele disse, e disse com muita propriedade, enquanto depender de vós, tende paz com todos os homens, enquanto depender de vós. Ora, isto aí já me dá uma tranquilidade para que eu possa, evidentemente, de acordo com a minha experiência de vida, com a minha experiência de empreendedor, eu tenha a possibilidade de conversar com as várias correntes de ação e de atitudes que estarão representadas ali entre os 51 vereadores da cidade. E, em síntese, é a representação dos moradores e dos eleitores da sociedade carioca, né? Então, sim, mas tudo isso para quê? Para que haja entendimento na condução dos interesses da cidade e dos eleitores, dos moradores da cidade, nas questões administrativas, IPTU, relação de funcionalismo público com a gestão municipal, que às vezes é truncada, né? Apaziguar os ânimos. A gente já está bastante machucado, né, por tantas disputas políticas, e a gente sabe que no Rio de Janeiro hoje a realidade perpassa também pela questão da segurança, e isso é muito grave, isso é muito sério, né? Eu mesmo, com a minha esposa, semana passada, fui colocado numa situação delicada, né, de perseguição, creio eu, que seria a tentativa de subtração de alguns pertences nossos, entendeu? Então, em plena Avenida Brasil, que é um corredor, né, que é um corredor um tanto quanto bastante movimentado. Então, Elvis, você é da área da segurança, mais do que você tem experiência, sabe que não é fácil a realidade do Rio de Janeiro. Creio que isso remonta à época de 1982, quando houve uma mudança da visão política, né, no estado do Rio de Janeiro. Então, a redemocratização, né? Na época da redemocratização. Isso aí.
Então, isso, o Estado do Rio de Janeiro como um todo tem sofrido bastante, e principalmente a capital, porque é, então, a referência, né, o tambor do país, como se diz. Mas eu pretendo, sim, trabalhar para... Evidentemente, Jesus não agradou todo mundo, nem ele, que é perfeito, conseguiu, mas pelo menos, vamos dizer assim, trabalhar como uma amálgama, né? Como alguém ou um dos que trabalha para pacificar as relações entre os interesses ali representados. Eu tenho, graças a Deus, a firme visão e firme propósito de trabalhar nessa direção. Ok, ok. Você falou tanto em trabalho, que é uma questão que não foge da função de um vereador, né? Como é o nosso caso, Sim. nosso assunto aqui. Bom, o município do Rio de Janeiro, que você já falou aí na questão de 51 cadeiras para vereador, a ocupação da Câmara Municipal, né? O município do Rio de Janeiro é gigantesco. Se a gente for medir o Rio, ele pega no centro da cidade, toda a Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, ou seja, vai do centro do Rio, passa por Leblon, Copacabana, Ipanema, percorre a Barra da Tijuca, chega até Jacarepaguá, aí os bairros da Zona Norte como Mérida e Tijuca, até finalizar em Campo Grande e Santa Cruz. Para citar alguns bairros, não ficaram alguns fora, eu não falei Pavuna, inclusive, né, que faz parte também da capital. Eu te pergunto, eu não te pergunto, faço uma afirmação para você comentar. Trabalho não falta no vereador do município do Rio de Janeiro. Concorda? Concordo plenamente. Eu sempre digo, como início de argumentação sobre o trabalho do legislador municipal, e essa própria afirmação e definição já clareia, né, a necessidade da vereança. O vereador ele não assina a execução de obras, porque isso é prerrogativa do prefeito, né, do poder executivo. Mas ele sugere, ele cobra, ele fiscaliza, né, a execução das leis que são elaboradas e que são votadas ali na Câmara Municipal. Como a votação... Que, na realidade, o município do Rio de Janeiro, hoje, ele é o antigo estado da Guanabara. Exato. Não é? Então, são cerca de 160, 165, 166 bairros e, em tese, nós somos, como candidato, a gente pode receber voto de todas essas localidades. Porém, é bem verdade que sempre há uma região da cidade onde a gente tem uma atuação política maior, né, mais próxima do eleitor, mais presente. E no meu caso é a Zona Oeste. E ali as demandas, em que pese muitas obras terem sido feitas recentemente, mas o trabalho não para. A demanda é grande, porque a cidade tem 5 milhões, né? É uma cidade com 5 milhões de eleitores, praticamente quase 7 milhões de habitantes. Então, para você ver que as demandas e os desafios são enormes para o prefeito, acompanhado dos seus secretários e em conjunto com a Câmara de Vereadores. Então, se todos trabalharem conscientes do papel que é reservado a cada um deles, nós teremos realmente uma cidade que será bem administrada, bem gerenciada, os serviços públicos eles realmente funcionarão com eficiência, serão prestados com eficiência. E é nessa direção que a cada eleição que ocorre, a gente procura identificar nos candidatos, né, propostos a
a possibilidade de quem é que tem maior experiência e maior capacidade, não só de administrar, de gerenciar, como também de se articular politicamente. Legal. A gente está comentando aqui e certamente há muitos que nos assistem ou vão assistir, né, remotamente, quando a gente repostar essa nossa live, que estão um tanto quanto desacreditados com a política. E se eu for falar de uma maneira mais particular, a gente lembra que alguns candidatos evangélicos foram eleitos e não conseguiram se reeleger, assim, principalmente nas áreas afetas ao deputado estadual, ao deputado federal, né? Alguns cantores evangélicos, para ser bem preciso, se elegeram e não tiveram, embora tentaram a reeleição, não foram reeleitos. Você acha que essa votação nessa turma aí que foi eleita e não foi reeleita, ela foi fruto só de um entusiasmo passageiro do eleitor evangélico? Ou seja, votou, fulano conheço, depois não ligou, votou por votar, ou tem a ver também com o desempenho do candidato em si? Eu creio que são as duas coisas. Existem candidatos que, independentemente, porque às vezes as pessoas têm um preconceito, né? O evangélico, o cristão não pode misturar com política. Eu mesmo, em algumas postagens minhas, aquelas que estão colocadas de forma genuína, de forma em alto nível, eu analiso, eu vejo, eu leio, eu observo. Agora, outras que são por puro preconceito e discriminação, e acompanhado desse preconceito e discriminação, ataque pessoal, eu simplesmente deleto, descarto, né? Porque eu sempre tive, e você é testemunha disso, porque nós somos contemporâneos, e desde os meus 8 anos de idade que eu estou envolvido com política. Eu sempre coloquei, inclusive há um post nas minhas redes sociais, onde eu voltei à minha escola, Rubens de Farias Neves, ali eu gravei o conteúdo. Na escola Rubens de Farias Neves, eu fui diretor do Centro Cívico Escolar, que na época era chamado CCE. Né? Então, como é que se dava o estabelecimento da direção do Centro Cívico Escolar? Nós éramos indicados pelos colegas de turma, e eu, na época, eu tinha 8 para 9 anos, você vê, e nós fazíamos uma chapa, né? Nós fazíamos uma chapa. Eu lembro disso. Eu também participei disso aí. Com sete alunos, e aí a gente ia de sala em sala para fazer os mini comícios. Olha, se a nossa chapa for eleita, nós vamos junto à diretoria, nós vamos pedir que as nossas janelas sejam pintadas de forma regular, e a gente vai querer que o horário do recreio seja aumentado em mais 5 minutos. É o embrião, né? Exatamente, é o embrião. Então, naquela época, nós tínhamos, até porque a visão que se tinha na nação era uma visão diferente da de hoje, nós tínhamos 2 matérias que você se recorda bem: OSPB, Organização Social e Política do Brasil, e Educação Moral e Cívica. 2 matérias que, a meu ver, jamais se poderia abrir mão. Jamais. Jamais, jamais. Mas, enfim, isso foi um embrião para que, mais tarde, essa veia política, ou essa conotação eleitoral, vamos dizer assim, ao trazer acanhamento ou medo, ao contrário, me fizesse ter ousadia maior de participar do processo político e eleitoral, quer seja na cidade, no estado ou na nação, ou no país.
Então, eu vejo o seguinte, o cristão, ele precisa sim participar. Porque Martin Luther King, né, dizia, né, o que me preocupa não é o ruído, o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons, né? A questão do ser apático em participar da política daqueles que estão do bem. Porque se nós nos calarmos, nós vamos abrir espaço para exatamente aqueles que não têm uma visão positiva, benéfica da política e da participação política, eles vão ser em maior número e nós vamos sofrer. Aliás, é até bom que fique aqui registrado o seguinte: todas as pessoas que não gostam de política ou que não gostam de participar de política vão ter que engolir, serem governadas por quem gosta. Essa não tem como, porque todo mundo paga imposto, todo mundo precisa usar serviço público, todo mundo... Então, eu não gosto de política, eu sou apolítico, me perdoe, mas se não for hipocrisia, é uma certa dose de ignorância, ou seja, não ignorância no sentido do ataque pessoal, mas de ignorar o conhecimento, entendeu? É verdade. As pessoas não vinculam, né, o fato de que o dia a dia delas, inevitavelmente, vai depender das ações dos políticos, né? Seja em nível estadual, municipal ou federal. Você falou aí no CCE, Centro Cívico Escolar, eu participei de um também, e eu lembro que a minha chapa se chamava Turma Jovem e nós ganhamos. A gente indo ali de sala em sala. Né? Bom, já que nós chegamos nessa saudosa anos 70, falando dessa história aí, né? Exatamente. Anos 70, vou falar por mim, eu era feliz e não sabia, tá? Bom, a gente... Eu também. Citamos a questão até do candidato evangélico e tal. A gente, em 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: é necessário que entre vós haja partidos para que possam manifestar-se os que são realmente virtuosos. Claro, eu não estou tirando a frase de um contexto lá, mas a frase é válida porque eu vou falar para você. Porque para todos nós aqui que fazemos parte, somos cidadãos, né? Nossa parte cívica tem que votar. Ou você vota, ou você não vota e paga uma multa. Isso é um lance que eu acho meio contraditório na democracia. Outro assunto, né? Mas você vota ou não vota, né? Então, assim, você acha que há efetivamente meios, disso tudo que você falou agora, aí, de se separar um candidato comprometido com o povo, com os eleitores dele, daqueles que não se importam, que só chegam de uma forma aventureira para amealhar o voto e conseguir um cargo e depois acontecer como eu já citei anteriormente? Olha, hoje nós temos ferramentas, como se fala de forma elitizada, ferramentas sobejas para se acompanhar e fiscalizar o comportamento de cada político, nesse caso, de cada vereador. Primeiro, quais foram ou quais são as pautas em que ele faz questão de estar presente para debater, para discutir e votar. Aí você já vê. Sim. Segundo, qual é a capacidade que o meu vereador ele tem de, em determinado assunto, mesmo que ele não domine, mas ele utilize as ferramentas legislativas para fazer valer o seu pensamento. Eu sou médico, não quero tratar de coisa que fala de transporte. Não, peraí. Tudo bem que se eu sou médico, eu tenho um domínio maior sobre o assunto da saúde, mas eu represento
uma parte da população que anda de ônibus, que anda de trem. Ah, mas a questão do trem aí é mais na área estadual federal. Mas espera aí, mas a questão ferroviária passa por dentro da cidade que eu represento, a cidade que eu moro. Então eu vou me articular sim, porque eu, como vereador, eu tenho um canal de diálogo com o deputado estadual e certamente com o deputado federal, não é? Então, e todos eles dependem de mim. Na época da eleição, eles vêm para onde? Eles vêm em cima do vereador, para poder o vereador, né, captar voto para elegê-los. Então, eu tenho um canal de discussão e de articulação. Então, ou seja, se o meu vereador, nos 200 dias do ano de efetiva participação e atuação política na Câmara, vamos dizer assim, ele aparece só 100, aí eu já tô escaldado com ele. Vem cá, por que tal é? Porque hoje nós temos internet, a internet e, no caso, na Câmara de Vereadores, todas as audiências, as sessões, elas são públicas. São públicas. Ah, mas eu não tenho tempo de acompanhar. Aí é outra história. Se eu não tenho tempo de acompanhar o que o meu vereador está fazendo lá, depois eu não posso reclamar. Eu vou reclamar de algo que eu não tenho conhecimento, o que eu não sei. Eu não posso falar e emitir opinião sobre aquilo que eu não entendo, que eu não conheço, o que eu não sei. Mas não eu não sei por não ser algo que um assunto que eu não domino. Eu não sei porque eu não estou interessado em saber. Aí é diferente. Entendeu? Então, hoje nós temos, sim, total capacidade, total condição de fiscalizar a atuação política do mandato do meu representante. A população tem esse acesso. Sim, é verdade. Bom, a gente está aqui, quero agradecer, sei que você também quer agradecer às pessoas que estão nos assistindo. Estou vendo subindo ali Sim. vários nomes. A gente está com um assunto aqui, gente, muito importante, que não há como fugir disso. Nós somos cidadãos. É o que eu falei. Amanhã é dia de eleição. Você tem que comparecer à zona eleitoral. Ou você vota, ou você não vota. Né? Enfim, se não votar, tem aquela circunstância que eu falei da multa, né? Que é um pichulezinho, mas uma multa ali a ser paga, se não me engano, ainda no Banco do Brasil, que eu já passei por isso uma vez, já que eu estava fora do lugar de votar em outro estado, não pude votar. Mas, enfim, o Brasil está nessa situação. Lamento aqui, de púlpito, ver tanta, usar um termo mais chulo, tanta baixaria que eu vejo entre algumas disputas, né, para prefeito, enfim, realmente eu não comungo disso, eu acho, ainda mais quando você vê evangélicos atuando dessa forma. Para mim, Elvis Tavares, isso para mim me deixa muito triste, porque ele tinha que fazer justamente o contrário, tendo em vista, vou falar bonito, a gente vai falar bonito, né, Tito? Tendo em vista a verve cristã que está fluindo de seus poros. Então, eu acho isso lamentável. Mas vamos aqui a Álvaro Tito, nosso candidato Álvaro Tito. Tito, você falou aí, a Câmara Municipal possui 51 vagas, nós conversamos sobre isso, para vereadores, e para atuação em cerca de 160 bairros, você citou também essa quantidade enorme de bairros do município do Rio de Janeiro, dividido entre as zonas, né, central, sul, oeste, norte. Ou seja, como eu disse também, o trabalho não falta para o vereador que tem essas funções que você citou, fiscalização, ele também pode criar projetos de lei para leis que sejam interessantes para o município, né? Sim. Sim, aí, tanto a fiscalização e tal, fiscalizar a atuação do prefeito ali e tal. Você acha que com esse quantitativo de bairros, aí o município do Rio de Janeiro poderia estar em condições melhores, porque são 160 e poucos, com 51 vereadores, aí você acha que essa quantidade de vereadores poderia ou deveria ter surtido, ou deve surtir um efeito melhor para os municípios, em termos de atuação dos vereadores e até do prefeito, né?
E dentro disso, você acha, já colocando aqui alguns queixumes de eleitores quanto ao desempenho de determinados vereadores ou prefeitos, você acha que a renovação, que é o teu caso, a renovação das cadeiras na Câmara Municipal é um fator interessante a se considerar? Eu penso que sim. E aqui, mesmo que eu não quero parecer defensor da minha condição atual, né, porque eu estaria defendendo, né, mas, independente do que se possa achar, é interessante que a cada eleição haja, sim, uma renovação. Porque a renovação é salutar, novas ideias elas são colocadas, né? As gerações elas vão se sucedendo e as, o olhar, a capacidade de olhar diferenciado é notória. A gente sabe que a cada geração as coisas elas vão se, vamos dizer assim, em tese, aperfeiçoando, né? Em tese, as pessoas querem sempre o melhor para a sua vida, querem o melhor para a sua situação social, e isso passa pela melhoria da cidade, né? Quer seja no transporte, quer seja na mobilidade urbana, quer seja na área da saúde, educação principalmente, na capacidade de se ter um funcionalismo público mais bem preparado para atender a população. Então, isso passa pela capacidade que se tem de, a cada eleição, se não no todo, renovar uma parte, né, da Câmara de Vereadores. Porque dali da Câmara de Vereadores também saem futuros políticos que vão ser alçados aos cargos executivos, que, em sequência, darão uma nova visão, uma nova dinâmica na atuação do Executivo. E também, vou dizer, do Judiciário, né? Porque estão interligados, né, os poderes, não tem jeito. A Procuradoria do Município, no caso do Rio de Janeiro, o Tribunal de Contas, enfim, tudo isso perpassa por quê? Pela capacidade que a cidade, o Estado, os eleitores, eles têm de promover mudanças na composição, não é, da Câmara de Vereadores. Tudo passa pela gênese da Câmara Municipal de Vereadores. Ok, é isso mesmo. Então, eu já fiz algumas perguntas para você, porque você é um candidato de profissão evangélica, né? Que professa a religião evangélica desde criança, aquela coisa toda. Nós somos, né? Estamos aí, temos esse perfil de cristão. Temos que ter e manter esse perfil de cristão. Então, falando aí dentro da religiosa, tem o bíblico, né? A gente tem um exemplo incontestável de José do Egito, nosso grande Zafenate Paneia. Então, ele é uma ilustração viva, que eu anotei aqui, de uma atuação política bem-sucedida. O José, filho de Jacó. José, então, pegando esse gancho, então, você, Álvaro Tito, candidato a vereador, você me diria que José seria um excelente referencial para você? Sim, o José, no que se refere à parte administrativa e de gestão, né? Salomão seria o referencial na parte da articulação política, né? E aqui eu estou procurando ter prático e direto no aspecto em que cada um pôde agir, no caso, agir. Ele sabe que, espiritualmente, Salomão teve também
problemas, mas nesse caso eu estou me referindo à parte de relacionamento, né? Salomão, ele teve paz, né? Ele teve paz em todo o seu reino, né? Israel gozou de extrema paz, uma época pacificada. Por quê? Porque ele fez questão de manter relações institucionais com todos os reis, né, que com ele foram contemporâneos. Então, isso trouxe benefícios para a nação de Israel no seu tempo, né, ao passo que Davi teve que empreender várias guerras, né, para estabelecer. Mas José e Salomão são referências. Daniel também, para mim, foi também, e é um modelo tremendo de capacidade de sobrevivência política. Daniel, ele teve que conviver com 3 reis poderosos, né? 3 reis poderosos. Aliás, 3 não, 4 reis poderosíssimos, não é? E nem por isso ele se perdeu. Ao contrário, né? Configurou-se como um exemplo. E eu digo que ele teve que se relacionar com Nabucodonosor, não é? Ele teve que ter, ainda que breve, mas teve que ter contato, relação política e administrativa com Belsazar, filho de Nabucodonosor. Depois ele teve que ter também sob Dario e Ciro. Então, Daniel ele conviveu com 4 tipos de perfis emocionais e psicológicos diferenciados e distintos, sendo quem ele foi, servo do Deus Altíssimo. Então, é essa capacidade que a gente precisa procurar, né? E aí eu me lembro novamente do apóstolo Paulo: enquanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E lembrando que o Daniel, já com uma certa idade, né? Ele foi no reinado de Belsazar, que você citou aí, que era o filho de Nabucodonosor, no dia daquele grande banquete, apareceu a mão misteriosa na parede, né? Mene, mene, tekel, fazia. Ninguém, enquanto estivesse na língua deles, eles não entenderam o que significava aquilo ali, né? E veio exatamente. Daniel, tem um Daniel aí, que é aquele profeta antigo lá e tal. Daniel já, creio, segundo alguns dizem aí, Daniel já devia estar com uns 80 e tal, por aí, já era idoso, assim, tinha certa idade. É idoso, né? Aí chama ele sabendo o que você falou, servo do Deus Altíssimo, né? Ele viu aquilo ali, ele não poupou o Belsazar, o rei Belsazar, dando uma relativizada no que estava escrito ali, por exemplo, dizendo assim: não, está escrito isso aí, mas se você, rei, fizer tal coisa, aí dá para amenizar, não sei. Não, ele transcreveu ipsilíteris, o que significava o que estava ali. Porque ali já era a atuação onde ele deveria, e por isso Deus o colocou naquela administração para ser um ícone de referência para aquela nação, para aquela sociedade, né? Então ele não poupou o rei de saber o que de fato Deus estava colocando em termos de juízo, né, sobre a administração de Belsazar, entendeu? Então é essa certeza que nós temos, é esse conhecimento que a gente sabe que nos acompanha, que nós não podemos abrir mão. Na hora em que for necessário nós nos posicionarmos, nós não podemos relativizar. Então, esse é um aprendizado que a gente precisa absorver para a nossa vida e principalmente para a atividade política de hoje. Eu, sinceramente, tenho pedido a Deus
que em eu tendo êxito no resultado eleitoral nesse dia 6 de outubro, eu tenho orado a Deus para que Deus me dê, como até aqui, né, diante de tantos desafios que a gente já enfrentou, e Deus nos deu bênção, nos deu vitória, a gente continue tendo a capacidade, não somente de se haver dignamente, né, perante a sociedade, perante o Senhor, mas também não deixando de glorificar o nome dele na nossa atividade. Gente, eu estou falando aqui com o Dr. Álvaro Tito, que conhecido de grande parte dos brasileiros, eu não vou dizer a grande maioria, porque esse termo não existe. Ou é maioria ou minoria. Não tem grande maioria como? Pequena minoria não existe. Então, grande parte do povo, uma contribuição em português para as pessoas aí, que é bom anotar isso. Muita gente grande fala isso, né? Mas o Álvaro Tito, bastante conhecido, está aqui com a sua candidatura a vereador. A eleição é amanhã. Nós estamos conversando ele aqui como um cristão. Ele pode ter essa participação, né, no cargo político, e ele atuando de uma forma inafastável dos preceitos bíblicos, né? Essa é uma questão de ordem. Você comentou aí que tem andado bastante, né, vários bairros do Rio de Janeiro com a sua campanha. Eu quero te perguntar o seguinte: como tem sido a receptividade das pessoas com a tua candidatura, na tua campanha, onde você tem passado? Os que te abraçam são eminentemente evangélicos, ou tem pessoas também fora do arraial? Porque tem muita gente que conhece que não é evangélico, curte as suas músicas, os seus discos, e nem sequer são evangélicos, né? Alguns até de religiões de matriz africana. Isso não é impeditivo, né? Verdade. Então eu te pergunto, como é que tem sido como tem sido a receptividade dessas pessoas? Eu vi você por Santa Cruz, por Campo Grande, que é o teu reduto. Aí eu vi você citou que foi no Congresso do Alemão. Enfim, como é que tem sido a receptividade do povo com você, candidato a vereador Álvaro Tito? Bom, esse é um ponto que me emociona, porque ao mesmo tempo que pessoas confessadamente não evangélicas, né, são cristãs, mas não evangélicas, elas falam: olha, eu não conhecia você, mas por causa de um parente meu que é evangélico, eu passei a te seguir, passei a acompanhar o seu trabalho. Ainda não sou evangélico, mas eu gosto muito de ouvir. Então, o que eu percebo, Elvis, é que durante 43 anos de atuação na música, como cantor, isso tem sido uma base, um pano de fundo para a credibilidade que as pessoas têm dado à nossa candidatura política, né? Porque, lógico que eu tenho que agradecer a Deus, porque tudo é por causa da benignidade do Senhor e da graça dele, de nós temos procurado nos mantermos, como você colocou com propriedade, dentro dos preceitos que a gente aprendeu de família e também da cristandade, né, através da Bíblia, né, em termos de procedimento, postura diante da vida, o que é certo, o que é errado, procurando ter essa capacidade crítica, né, de decidir diante dos desafios diários. Então, o que eu percebo é que toda essa credibilidade, que, por exemplo, no Morro do Juramento, no Complexo do Alemão, grandes, vamos dizer assim, fatias dos moradores ali são filhos de crentes, filhos de cristãos, entendeu? E tiveram contato com o trabalho em algum momento de suas vidas, hoje estando afastados, estando fora, mas tiveram contato com o que a gente estabeleceu, musicalmente falando, ao longo desses 43, quase 44 anos de carreira. Em Santa Cruz, que você conhece bem, um bairro que te é muito
peculiar e afeito. Ah, você foi muito bem lembrado por pelo menos 6, 7 pessoas. Nós estávamos na feira ali de Santa Cruz, então a gente Puxa, abraçou muitas pessoas. Teve gente que veio me abraçar cantando Vem Ficar Comigo. Você conhece essa puxa. canção? Pô, não é do Elvis? Então, quer dizer, quando a gente se coloca e a gente se expõe, porque é uma exposição, né? Então, você fica sabendo das coisas. Não adianta a gente ficar dentro de 4 paredes, ou dentro de gabinete, ou dentro de comitê. A gente tem que ir para a rua. Né? Então, nas nossas caminhadas, no corpo a corpo, a gente tem tido esse feedback muito, mas muito positivo mesmo. As pessoas querendo tirar foto, querendo uma selfie, querendo que a gente grave um videozinho de 5 segundos, 10 segundos para a família. Então, isso é muito gratificante para nós, entendeu? Então, aí é o que a gente vem procurando fazer até esses últimos momentos de possibilidade de realização de campanha. Estou muito feliz, muito mesmo, muito mesmo. É uma eleição totalmente atípica, essa eleição de 2024, né? As pessoas querem renovar, querem renovação. E esse é um momento em que a gente aproveita para pedir às pessoas, até aqueles que não são propriamente da cidade do Rio de Janeiro, que não são propriamente do estado do Rio de Janeiro, mas que fazem parte de toda essa nação brasileira, que me conhece, mas que tem parentes na capital e que votam na capital do Rio de Janeiro, que tem amigos que nos ajudem, sabe? Que deem. Poxa, olha, o Álvaro Tito é candidato aí no Rio de Janeiro, dá uma força para ele, vota nele, pega o material digital dele, distribui aí. Então, isso tem sido realmente muito reconfortante e muito estimulante para nós, Elvis. Bom, meu amigo, eu quero encerrar, porque eu sei que você tem seus compromissos. Eu quero dizer 2 coisinhas antes de te retornar a palavra. Primeiro, me dirigir ao Eu tô com 2 minutos aqui. Ao Passa público, muito rápido. ao público. Voa. Eu quero me dirigir principalmente ao Não, público. eu gosto de falar, né? A gente gosta de falar. Que é isso? Então, me dirigir ao público evangélico, porque a gente, público cristão em si, cristão protestante, cristão católico, né? Para a gente manter aquela indicação que a Bíblia fala com respeito ao orar por Israel. A gente está vendo Israel passando aí por diversos ataques. Lógico que eu sei que isso está dentro dos desígnios divinos e que isso tem previsão bíblica para tudo isso acontecer. Mas isso não nos destitui de continuar orando por Israel. Esse detalhe. Eu quero deixar um versículo aqui, Tito, que vai envolver tanto você enquanto vereador, quanto os eleitores, os potenciais eleitores na sua candidatura. Está lá em 1 Timóteo 2:1-2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com a piedade e dignidade. Isso vai muito no trabalho do político, né? Seja vereador, qualquer cargo que for, se ele tiver aí como norte as indicações divinas, né? Então, meu amigo, eu quero que você deixe o seu número, fale pausadamente para todos, apesar que é um número fácil, né, de memorizar. Deixa o teu número, aí deixa as últimas palavras, como é que vai ser isso amanhã e tal. Novamente, gente, estou aqui, meu nome é Elvis Tavares, estou aqui com o Álvaro Tito, meu irmãozinho aqui desde 14, 15 anos de idade, lá no século dos anos 1970 e alguma coisa, e estamos aqui já beirando a velhice, né? Quase como diria a respeito de Jacó, quase com a visão embaçada, mas estamos aqui ainda lutando
né, para fazer algo ainda pela causa do reino, não? Sempre é pela causa do reino, em primeiro lugar. Com certeza. Então, Tito, deixa aí as suas considerações finais e as indicações do teu número e tal. A palavra é tua. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar vivendo esse momento, né? Não só em família, mas em comunidade, que é junto com meus irmãos cristãos. A oportunidade de estar com você aqui, Elvis, você que é uma pessoa que faz parte da minha história de vida e que eu tenho um carinho e respeito muito grande desde épocas imorredouras. É sempre uma alegria conversar com você e com aqueles que lhe têm também muito respeito e te acompanham nas suas redes sociais. Feliz de poder me dirigir às pessoas que têm estado conosco aqui nessa live. Quero cumprimentá-las a todas elas, irmãos e irmãs, que têm deixado também aqui os seus comentários. Sou, sim, candidato a vereador, com muita satisfação e orgulho. Não tenho medo. Jesus nos ensinou a não ter medo do adversário, Satanás. Por que nós vamos ter medo da vida? Não é? Então, a vida ela é para ser vivida na sua plenitude. E plenitude de viver significa ter a possibilidade de ser ouvido e de influenciar. E Deus tem me chamado para isso, para influenciar positivamente, beneficamente a sociedade. Porque a verdadeira mensagem está conosco, a mensagem do Evangelho. Eu não estou indo querendo Deus para a Câmara de Vereadores para ficar cantando lá. Lá não é lugar de ficar cantando. Lá é lugar de se legislar, de analisar todos os aspectos do cotidiano de uma cidade e ver que aquilo que está sendo proposto ali será benéfico ou maléfico para uma população. Então, eu, como evangélico que sou, aí sim, sob o olhar bíblico, sob o olhar de quem procura trazer paz, então eu vou votar sim ou não. Vou estabelecer anteparos legais para que determinadas ações sejam dissipadas, sejam impedidas. Então, esta atuação política é a atuação de um cristão. E não, por conta de conveniências, baixar a cabeça para tudo que vem. Então, nós vamos para lá para debater, para confrontar algumas vezes, mas sempre no alto nível, né? No nível de respeito, da consideração. Então, eu tenho proposto, tenho me colocado, os 59 anos que tenho, não é? Alguém que já tem esse período de vida, de experiência, eu tenho me colocado à disposição da população da minha cidade, do Rio de Janeiro, e quero pedir a todos os irmãos que votam no Rio de Janeiro, a todas as pessoas que votam no Rio de Janeiro, aqueles que moram no interior do estado do Rio de Janeiro, mas que tem família que mora e vota no Rio de Janeiro, nos dê esse voto de confiança. E as pessoas que não são propriamente moradoras no estado do Rio de Janeiro, né, que estão aí nas várias unidades da federação, em outros estados, mas que têm conhecidos, que têm amigos e que têm familiares que moram, votam na capital, nos dê esse voto de confiança. Nós vamos para lá para, em nome de Jesus, trabalhar e trabalhar muito, né, por nossa população que reside na capital do Rio de Janeiro. Muito obrigado. O nosso número, o meu número é 20333, tá certo? 20333 é o nosso número. Álvaro Tito para vereador na capital, no município do Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos. Um beijo no coração de todos. Fiquem na paz. É isso aí, legal. 20333. 2333 é o número do
nosso amigo Álvaro Tito, nessas empresas que ele está enfrentando aí, com bastante pujança, pelo que a gente vê nas caminhadas dele aí. E lembrar vocês que nós tivemos uma gravação em 1986 da música Não Há Barreiras, a música que eu compus, e lembro que, como ele citou o bairro de Santa Cruz, quem estiver vendo a gente de Santa Cruz, foi justamente aí que eu ouvi o projeto da gravação pela primeira vez, o Álvaro mostrando como ia ser Não Há Barreiras, e fiquei de cabelo em pé quando ele cantou a primeira vez para mim, do jeito que ficou no disco, e essa maravilha até os dias de hoje. Fico feliz por, inclusive, ele usar como legenda a Não Há Barreiras. Tá bom? Um abraço para todos, Deus abençoe a todos. Tito, Deus te abençoe aí. Que amanhã muito obrigado, meu mano. dê tudo certo. Tá bom? Fico com Jesus, um abraço na esposa, que é quase minha prima, que tem Tavares no nome também. E os teus pais, meus queridos Jorge Severiano e Olindino, todos aí, tá bom? Abração e boa sorte, meu amigo. Obrigado. Deus abençoe a todos. Tchau, abraço, tchau. Tchau.